Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos mais uma semana caminhar aí no ministério de Elias, conhecendo o Deus de Elias, o que ele fez, como ele se manifestou a Elias, a Acabe. Lembram aí desses personagens todos? Eu espero que vocês tenham anotado. Não se esqueçam, porque nós já caminhamos aí 20 e poucas lições já, hein? 22, se eu não me engano. 22 lições, acho que essa é a 23ª lição sobre o ministério de Elias. Teve uma outra lição aí que nós fizemos um parênteses e falamos sobre outro assunto. Mas, no geral, foram aí 20 e poucas lições sobre o ministério de Elias, desde 1 Reis 16. Agora estamos terminando o livro, olha só, terminando o livro no capítulo 22. E não sei se vocês lembram, nós começamos a formar aí um contraste, na verdade, à luz do que a Bíblia diz, a partir do capítulo 22 aí, a aliança entre o rei Acabe e Josafá, nós estabelecemos um contraste. Por quê? Porque o rei Acabe era um rei ímpio e Josafá era um rei justo, era um crente, porque cria em Deus e temia o Deus de Israel. Sendo que Acabe era o rei de Israel, parte norte de todo Israel, e Josafá era o rei de Judá, a parte sul, lá do território israelita, do território judeu. Então, espero que vocês tenham muito bem fixos esses personagens na mente de vocês. Por quê? Elias está meio escondido aí. Faz tempo que Elias não aparece, não é mesmo? É verdade. Elias vai aparecer agora só no começo do segundo livro dos reis. E ele vai ter aí uma conversa com outro rei. O outro rei. Por quê? O que vai acontecer agora? Vai acontecer a morte de Acabe. E nós também vamos falar sobre a morte de Josafá. Não é Jeosafá, é Josafá, tá bom? Vamos falar sobre essas duas mortes hoje. No vídeo agora da manhã, vídeo da noite. Vamos falar sobre esses dois homens, como eles morreram, em que circunstância eles morreram, o que eles fizeram em vida, o que a Bíblia, a palavra de Deus fala sobre eles. Precisamos entender para extrair as lições para as nossas vidas. Se vocês podem ver, a mensagem central aí pelo título do vídeo, a mensagem central do nosso estudo agora da manhã é: o legado do ímpio é vergonhoso. O legado do ímpio é vergonhoso. Ímpio, mais uma vez, reforçando quem é o ímpio. Vocês já sabem, já anotaram? Se não anotou, anote aí. O ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que não serve a Deus, aquele que deu as costas para Deus. Quem é o ímpio na nossa história? Toda a nossa história aqui. Quem tem se mostrado ímpio, não temendo a Deus, idolatrando outros deuses ou deuses falsos. Quem faz isso? O rei Acabe e sua esposa Jezabel. Então, a nossa mensagem central: o legado do ímpio é vergonhoso. Nós vamos estudar os versículos. Já deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 29, até o versículo 40, que trata da morte de Acabe, tá bom? Mas vocês devem estar se perguntando: o que é um legado? É uma palavra nova. Eu gosto de ensinar palavras novas para vocês. Vocês já aprenderam o que é impiedade, o que é compaixão e tantas outras palavras que eu já mencionei aqui para vocês. Anotem, isso é importante para vocês terem um vocabulário rico. A Bíblia tem um vocabulário rico e vocês também devem ter para saber falar, saber se expressar bem, escrever bem, fazer boas redações, tirar boas notas na escola. Tudo isso, o crente deve ter um vocabulário rico, porque isso isso o ajuda a expressar melhor as suas ideias, inclusive até para evangelizar. É bom que se tenha um vocabulário rico, tá bom? Então a palavra nova de hoje, por assim dizer, é essa palavra legado. O que é um legado? Você já ouviu falar dessa palavra? Já tem a ideia aí do que seja? Um legado é
ou pode ser a memória de uma pessoa. Ah, mas é o que a pessoa lembra? Não, é o que ela deixou e que nós lembramos e que nós sabemos hoje. O que é o legado de alguém? O que é esse legado? É o que a pessoa fez e deixou isso de benefício para as próximas gerações. Você provavelmente deve estar aí lembrando do seu vovô, da sua vovó, que já se foram. Você lembrar, o meu vovô era um homem bom. Esse é o legado dele, a memória que você tem dele. Olha, ele era um homem bom porque ele ajudava as pessoas. Ah, minha vovó era uma mulher que cozinhava muito bem. E ela ensinou a minha mamãe a cozinhar também. E eu aproveito esse legado porque minha mãe aprendeu com a minha avó. E a minha avó cozinhava muito bem, o legado dela. Ela era uma pessoa muito alegre, muito feliz, cheia de vida. É o legado dessa pessoa, o exemplo que ela deixou, a memória que você tem dessa pessoa. Então isso é um legado. Quer ver algumas pessoas que deixaram um grande legado, talvez não só para uma família, mas para toda a humanidade? Vejam aí pessoas como Isaac Newton. Vocês conhecem Isaac Newton? Acho que os que estão mais à frente na escola já ouviram falar de Isaac Newton. Isaac Newton é, por assim dizer, o pai da física moderna, que é a física. Vocês vão aprender o que é física na escola. Mas as pessoas brincam, né, que ele estava debaixo da árvore, da macieira, caiu a maçã na cabeça dele e ele teve várias ideias e assim descobriu a gravidade. A gravidade já existia, mas ele, a partir dessa historieta, começou o seu estudo que contribuiu aí para tudo, para que tivesse carro, avião, bar, tudo que esse homem formulou trouxe benefícios para a humanidade como um todo. Então, vocês vão estudar física ainda, eu acho que os mais jovenzinhos aí não começaram ainda essa matéria, mas se já estão estudando, saibam que Isaac Newton deixou um grande legado nesse campo, tá? Temos aqui uma pessoa muito importante, brasileiro, que deixou um legado rico para nós, é Santos Dumont. Santos Dumont inventou o avião, ou pelo menos o protótipo de avião, e todas as ideias em torno do avião. Lembro do 14 bis, sim, aquele avião que alçou voo lá em Paris e conseguiu aí por alguns minutos ficar no ar. Então, Santos Dumont inventou muitas outras coisas, não dá para mencionar aqui. Se você é do Rio de Janeiro ou se você está em outra parte, vá ao Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, estou fazendo propaganda, e lá tem a casa onde Santos Dumont viveu. Você vai conhecer várias invenções desse homem brilhante que era Santos Dumont. Quem mais? Thomas Edison. Olhe para cima, veja aí na sua casa a lâmpada. Está vendo a lâmpada? Quem inventou a lâmpada? Foi Thomas Edison. Thomas Edison, muito famoso por ter inventado esse meio de iluminação através da corrente elétrica, tá certo? Thomas Edison. Agora, quero mencionar aqui crentes, se bem que Isaac Newton provavelmente era um crente, mas pessoas que deixaram um legado para a igreja. Reforma protestante. Já ouviram falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero deixou um legado enorme para a igreja protestante, para a igreja de hoje. Senão estaríamos aí presos às amarras da igreja católica, sua adoração a ídolos de pedra, de madeira, indulgências e tantas outras heresias. Mas, graças a Deus, Deus moveu Martinho Lutero para nos deixar um legado. E ele, com a sua coragem, com o seu destemor, foi lá e se colocou contra o sistema da Igreja Católica e fundou, por assim dizer, a Reforma Protestante, ou liderou aí a Reforma Protestante, que acabou gerando as igrejas batistas, presbiterianas, outras Assembleias de Deus depois, posteriormente, e tantas outras igrejas, tá bom? Temos uma pessoa mais próxima, não sei se vocês já ouviram falar, talvez papai e mamãe já ouviram, é o evangelista Billy Graham. Billy Graham, americano, evangelista, já evangelizou durante o século passado. Ele morreu faz pouco tempo, mas evangelizou muitas pessoas, foi responsável aí por um grande avivamento nos Estados Unidos.
Billy Graham por causa do seu trabalho evangelístico. Então, esse trabalho é o legado de Billy Graham. Esse avivamento é o legado de Billy Graham e assim por diante. Deu para entender o que é um legado? Deu para entender? Isso que a pessoa deixa para depois da sua vida. Ela se vai, mas o que ela deixou? O que as pessoas, ao olharem para ela, vão lembrar acerca dela? Às vezes o legado é um exemplo. Às vezes o seu vovô, a sua vovó, alguém que você conhece, seu titio, sua titia, deixaram um legado, um exemplo para você. Eu quero ser como o meu vô. Um homem trabalhador, um homem dedicado a Deus, um homem dedicado à sua família, um homem que orava bastante. O legado dele foi esse, um grande exemplo. E muitas pessoas têm a oportunidade de deixar este grande exemplo. Nós vamos falar um pouquinho disso no final da aula, tá bom? Mas acho que deu para entender o que é um legado. Quem ainda tiver dúvida, coloca a mensagem aí embaixo, a gente vai conversando, tá bom? Então, a mensagem central nossa dessa aula é: o legado do ímpio é vergonhoso. Então, o que o ímpio deixa depois da sua morte é vergonhoso. E nós vamos ver aqui no texto que, inclusive, a morte de Acabe foi vergonhosa. Para um rei de Israel, morrer do jeito que ele morreu foi absolutamente vergonhoso. É assim, de apagar do livro e nem lembrar mais. Mas está lá na Bíblia, nós lembramos que o legado do ímpio é vergonhoso. Nós vamos ver no vídeo da noite um outro legado. O legado de uma outra pessoa, de um outro rei, que é do rei Josafá. Como é esse legado? Acompanhe, não deixe de ver o vídeo da noite. Mas por enquanto vamos ler e entender por que o legado de Acabe foi vergonhoso. Nós conhecemos a história inteira de Acabe, seus 22 anos de reinado sobre Israel. Nós passamos aí no primeiro livro dos reis e vimos as mancadas, as pisadas de bola que Acabe deu. E Acabe nunca se arrependeu da sua idolatria. E essa é a primeira marca do legado do ímpio, a idolatria. Primeira marca do legado do ímpio, baseado aqui na história de Acabe, é a idolatria. Acabe trouxe, por meio de Jezabel, Baal para Israel, e Israel se desviou, esqueceu de Deus, ficou com o coração dividido, não adorava o Senhor, e Acabe, como um líder, levou o povo para esse caminho da idolatria. Então, qual é o legado que as pessoas que estavam debaixo de Acabe, sendo reinadas por ele ali, sendo dirigidas por ele, receberam? O legado foi a idolatria, essa primeira marca do legado do ímpio, e legado esse que é vergonhoso. Então vamos ver aqui a história, a partir do versículo 29 do capítulo 22 de 1 Reis. Acompanhe a leitura, que nós fazemos aqui, lendo versículo por versículo e explicando aqui alguns detalhes. Vamos ver. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Aí você pode ver no mapa, esse mapinha apareceu já em outras aulas, né? Mapinha onde eles estavam indo, agora onde eles já estão. Chegaram lá em Ramote de Gileade. Então veja aí no mapinha qual era a empreitada e onde Acabe morreu. Foi em Ramote de Gileade, nessa batalha, tentando conquistar essa cidade. Versículo 30, disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. O que Acabe fez aqui? Vocês acham que isso aqui foi uma estratégia de guerra boa ou foi uma estratégia de guerra ruim? Eles estavam indo para a batalha. Acabe disse para Josafá: eu vou me disfarçar, mas você fica com os trajes reais, tá bom? Aí Josafá, talvez meio contrariado, concordou, porque tinha esse apreço, ou pelo menos uma relação aí de parentesco com Acabe. E Josafá já tinha jurado que iria para a peleja. Mas Acabe fez isso. Vocês acham que isso foi uma boa estratégia? Vocês devem estar se perguntando, depende do resultado da batalha. O que aconteceu aqui? Acabe não poderia ter feito isso.
Um rei deveria estar com as suas roupas reais, poderia estar ali deveria estar na peleja, mas ele deveria estar identificado, até mesmo para poder mover o povo, para servir de exemplo para o povo e assim para os que estavam ali, os soldados na batalha, servir de exemplo para aqueles e de impulso. Então, Acabe estava fazendo o quê? Estava agindo com covardia. E essa é a segunda marca do legado do ímpio, a covardia. Se nós olharmos para a história de Acabe, nós vamos encontrar essas duas marcas do seu legado, a idolatria e a covardia. E a covardia ele deixou aqui mais uma vez ressaltada na sua morte, nesse evento aqui da batalha. Ele falou, ele deveria estar lembrando da profecia de Elias, que ele iria morrer. Então ele falou, eu não quero morrer nessa batalha, eu vou me disfarçar. Vou me disfarçar e fica aí o Josafá como rei para incentivar os soldados. Então, mais um ato de covardia de Acabe. Absolutamente. Acabe era um homem para ser apagado da história. Se você quer copiar alguém, copie Acabe, só que ao contrário. Tudo que ele fez, você faça o contrário. Porque o homem distante de Deus, um covarde, um rei covarde. Vejam aí a leitura. 31. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32. Síria estava dominando a cidade de Ramote Gileade. Então Israel e Síria sempre tiveram esses embates de guerra, né? E aí o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então o Josafá não tinha problemas com a Síria. Quem tinha problemas com a Síria? Israel. Judá não tinha problemas. Quem tinha? Israel e Acabe. Eles viviam brigando lá. Lembram lá de Ben-Hadad? Lembram desse episódio de luta contra a Síria? Então, sempre ali, Josafá tinha o temor das nações vizinhas. Ninguém gostaria de entrar em peleja contra eles, porque Deus era com Josafá e com o reino de Judá. E aí, vejam aí. Então, o que o rei da Síria fez? Provavelmente o próprio Ben-Hadad. Fez. Não pelejareis, não matem ninguém. Vai direto no rei. Porque se o rei cair, cai todo mundo. É uma boa estratégia de guerra. Veja o que aconteceu. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigindo para o atacar, porém Josafá gritou. Então eles, reconhecendo a voz de Josafá, o que Josafá gritou? Gritou assim? Vamos ver o que Josafá gritou. Não sei se vocês lembram, mas o livro das Crônicas enfatiza muito mais a história dos reis de Judá. E os livros, primeiro e o segundo livro dos reis, enfatizam aí os reis de Israel, da tribo do norte, tá bom? Do reino do norte, não da tribo, do reino do norte. Vejam lá o que Josafá gritou. Abram aí em 2 Crônicas 18, no versículo 30. 18 no versículo 30. É o mesmo relato, a morte de Acabe. Só que alguns detalhes a mais. Vejam aí. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Igualzinho o texto. Vejam aí, no versículo 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Tá tudo igual até aqui, não é? Portanto, a eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Então, Josafá fez ali uma oração pedindo para Deus e o Senhor desviou aqueles homens de matá-lo. Mas e é o que aconteceu? Onde estava Acabe em todo esse momento? Acabe estava escondido, disfarçado. Ninguém sabia que ele era o rei de Israel. E aí o que aconteceu com ele? Vocês lembram da profecia de Elias? Lembram da profecia de Elias?
Se vocês não lembram da profecia de Elias, vocês têm que voltar para 1 Reis 21, não dá tempo de ler aqui, mas vejam aí na Bíblia de vocês, pausa o vídeo e leia 1 Reis 21, a partir do versículo 17. Elias falando sobre como Acabe morreria, tá bom? Vamos ver aqui onde estava Acabe nesse... Josafá estava livre, eles não iam matar aquele rei porque sabiam que não era o rei de Israel. E o que aconteceu com Acabe? Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel e deixaram de o perseguir. Então um homem, olha que interessante, entesou o arco e atirando ao acaso, algum homem da Síria atirou sem saber, escapou a flecha, e onde essa flecha foi parar? Feriu o rei de Israel, Acabe, por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, ó, feriu o rei, não sei se dá para ver, entre as frestas da armadura. A armadura protegia boa parte do corpo, mas Deus pegou essa flecha e fez entrar por essas frestas da armadura e feriu Acabe, feriu gravemente. Ele ainda conseguiu sobreviver um pouquinho, mas feriu ele gravemente. Olha aí o versículo 34. Então disse Acabe ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora de combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Olha aqui que interessante. Lembram da profecia de Micaías? O que Micaías disse? Eles serão como ovelhas sem pastor. Cada um estará perdido. Olha o que aconteceu aqui. Exatamente como Micaías predisse. A profecia não falha. Estavam ali sem um rei. Acabe iria morrer. E aí, 37, morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas banharam-se nestas águas. Olha aqui, mais uma profecia. Duas profecias se cumpriram. O que Micaías disse e o que Elias disse para Acabe. Que iria morrer e os cães iriam lamber o seu sangue. Aconteceu exatamente como Elias predisse? Aconteceu exatamente, porque a palavra de Deus não falha. E Acabe morreu desse modo vergonhoso, humilhante, aviltante. Um rei não poderia morrer desse jeito, não deveria. Um rei deveria morrer com coragem, com bravura, ali, se fosse para morrer em batalha, que fosse se lutando e não se escondendo, tomando uma flechada, aí sabe-se lá de quem foi, e morrendo, tendo os cães lambendo o seu sangue quando o seu carro foi lavado. Que coisa mais humilhante, porque o legado do ímpio é vergonhoso. O legado do ímpio é vergonhoso. Até a morte de Acabe foi vergonhosa, humilhante. E aí o que aconteceu com ele? O versículo 39. Quanto aos mais atos de Acabe e a tudo quanto fez, olha aqui o legado dele. O que ele fez? E a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Qual foi o legado material de Acabe? Ele construiu uma cidade aqui e acolá. Esse foi o legado material dele. Qual foi o seu legado moral, o seu legado espiritual, por assim dizer? A idolatria. Na verdade, o seu legado foi vergonhoso. Mas duas marcas, a idolatria e a covardia. Era um homem covarde. Era um homem que não cumpria suas responsabilidades. Lembram lá do episódio de Nabote? Que ele tentou negociar com a Nabote falou, não posso, ele, não quero, ficou lá no palácio todo triste e choroso. E quem mandava no final das contas, nele era a sua mulher. E assim não pode acontecer, mostrando que ele era um homem covarde, um homem frouxo, tá bom?
Lembrem-se disso, o legado do ímpio é vergonhoso. Vocês devem se preocupar, eu acho que provavelmente vocês não estão preocupados em deixar legado. Vocês têm aí entre 8, 12, 13, eu sei que tem gente de mais idade que está assistindo os vídeos, mas eu sei que vocês não estão preocupados em deixar necessariamente um legado, porque vocês não têm idade para isso, nem estão pensando nisso, mas vocês devem se lembrar sempre, quando vocês partirem, ou mesmo aqui em vida, vocês são conhecidos por quê? Vocês são conhecidos por quais características? Eu sou conhecido por ser uma pessoa irritada. Isso é um bom legado? Não, isso é vergonhoso. Eu sou conhecido porque eu sou uma pessoa paciente. Isso é um bom legado. Você é conhecido porque você é paciente? Muito bem, isso é um bom legado, não é vergonhoso. Eu sou conhecido porque eu sou uma pessoa que humilha as outras. Isso é vergonhoso. Vocês devem ser conhecidos pelas boas obras que vocês praticam. Se vocês que estão me assistindo são crentes no Senhor Jesus, vocês devem realizar boas obras. O Senhor nos preparou para isso, para as boas obras. E assim nós devemos ser conhecidos. O Davi é conhecido porque ele é um homem fiel à palavra. O Daniel é conhecido porque ele é estudioso da Bíblia. A Helena é conhecida porque ela ora bastante, ela demonstra essa devoção. E assim por diante. Assim que vocês devem ser conhecidos e no final da vida de vocês, havendo a constância nisso, deve haver perseverança, e no final da vida vocês deixarão um legado de exemplo para as pessoas ao seu redor. Um exemplo de piedade, um exemplo de alguém que teme a Deus. E essa pessoa nós vamos ver no próximo vídeo, à noite. Vamos falar de uma pessoa que deixou um bom legado, que foi Josafá, ao contrário de Acabe. Espero que nenhum de vocês terminem a vida como Acabe. Já pense nisso a partir de hoje. Não deixem a idolatria e a covardia fazerem parte do seu caráter. Tá bom? E o versículo de hoje, para decorar, está lá em Provérbios 10, no versículo 7. Está falando sobre o legado, sobre a memória de alguém. E aí temos as duas pessoas. A memória do justo, que vamos falar no próximo vídeo, e a memória, o nome dos perversos, que é o que falamos agora sobre Acabe, tá bom? Veja aí, Provérbios 10, 7. A memória do justo é abençoada, o legado do justo é abençoado, mas o nome dos perversos, o legado dos perversos, cai em podridão. É vergonhoso, é humilhante, cai em podridão, logo se acaba. Assim como Acabe não teve mais descendência, seu legado foi só isso, podridão. Então, a memória dos justos é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Esse é o versículo da manhã e também vai ser o versículo da noite. Eu relembro vocês à noite, tá bom? Decorem, me mandem os áudios. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.